Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar de um dos fundos mais importantes da bolsa, que é o HGLG, né? Na minha opinião, ali o melhor fundo de logística da bolsa, que está passando por uma fase, né, ali complicada, na minha opinião, que a Credit Suisse, né, está sendo vendida pela UBS. E aí a gente está esperando ali quem que vai comprar a Credit Suisse. Por quê? Porque a Credit Suisse, né, a pegada dela, né, desse giro, essa geração de valor para os cotistas, é o que faz ali a diferença no fundo, né? Tanto no HGLG, no HGRU e por aí vai. Então, isso com certeza é um fator que o investidor ou a investidora tem que saber ali antes de estudar para entrar em um fundo como esse, né? É um risco. Por quê? Porque a gestora, na minha opinião, é a mais importante na hora de você estudar um fundo imobiliário. É a coisa mais importante, né? Mais importante que imóvel, mais importante que contrato, é a coisa ali que faz ou um fundo voar alto ou faz um fundo aí muito mal, tá bom? Então, com certeza é algo a se olhar. Infelizmente, a Credit Suisse teve todos os problemas lá, o governo suíço intermediou, né, a compra pela UBS, que é outra gigante aí do mercado. Mas beleza. A gente vê, né, que é um fundo que teve ali não teve uma apreciação tão grande. Eu acho que essa questão toda da venda tá ali realmente impedindo que a cota dê uma avançada maior, mas é um fundo difícil de comprar barato, né? A gente tem aqui um preço valor patrimonial de 1,05, ainda assim com todas essas incertezas. Uma liquidez média diária de 10 milhões, incrível, né? Patrimônio líquido também 5 bilhões, show de bola. Dividend yield de 9,18%, rentabilidade de 2,31% no mês. E o valor patrimonial R$ 153, né? Então a gente vê ali que de fato, né, assim, mesmo com todas essas incertezas, é um fundo que gerou tanto retorno, na minha opinião, que o pessoal ainda, né, tá ali acreditando. Mas vamos ver, isso é com certeza um ponto de atenção e eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Bora falar um pouco do relatório gerencial, um relatório gerencial bem completo, eu gosto bastante. Vamos lá. Valor de mercado 158, na época de que estava esse relatório gerencial, agora aumentou um pouquinho com a cota patrimonial de 153. Ainda assim está com um ágio, né? Valor de mercado, fundo 5,3, como a gente já falou, e cotistas 424 mil cotistas, né? Realmente impressionante. ABL 1,4 milhões, é o fundo que tem a maior ABL do mercado, dividend yield de 8,4%. Lembrando que o Brasil inteiro tem ali uma ABL, mais ou menos, de logística de 25 milhões, né? Para você ter uma noção ali da relevância desse fundo, né? Uma vacância física e financeira de 10% na física e 4,6% na financeira. Lembrando que esse fundo também faz vários desenvolvimentos. Então, quanto mais a indústria crescer, mais essa questão de fundos que fazem os próprios desenvolvimentos, né? Fazem ali investimento no equity, mas isso aí vai ficar comum, né? Comentários do gestor. O mês de outubro de 2023, o fundo apresentou uma receita de 46 milhões, o que levou ao resultado de 39 milhões, 1,16 por cota. O resultado foi impactado extraordinariamente pelo recebimento de parcelas referentes a venda de terreno localizado em Extrema, Minas Gerais, que corresponde ali a 627 mil reais. Né? Extrema é uma região muito importante aqui em Minas Gerais, né? Próxima ali de São Paulo. A gente está vendo aí algumas vendas, né, relacionadas ali ao local. Pelo recebimento de algum valor de um aluguel trimestral da Volkswagen no valor de 11,5 milhões. A boa notícia do mês veio do lado comercial. O mercado vinha mostrando sinais de recuperação com aumento substancial da procura de espaços. E neste mês as conversas tiveram boa evolução e começaram a se concretizar. Pessoal, assim, ao longo de muito tempo não teve um reajuste, né, no aluguel dos galpões logísticos, e agora a gente vê que começa a aumentar no mercado real, digamos assim, né? Então, um ponto positivo. Ainda assim, tem que correr atrás da inflação, né? Assim, tá longe ainda do ideal. A gente já vê uma melhoria, o que é um ponto positivo. Comercial. No mês de outubro, a vacância do fundo foi apurada em 10%, a vacância física 4,6% da vacância financeira. Com variação em relação ao mês passado, motivada pelas saídas da GEL no Cone G06 e do Skytech, no HGLG SJC e pela locação de operador logístico no HGLG Washington Luiz, cuja negociação já havia sido informada no relatório gerencial. Aqui, pertinho de Belo Horizonte, né, na HGLG Betim, gigante inclusive ali, a assinatura da expansão da Shopee atrasou por conta da necessidade do ajuste comercial. Na prática, houve um aumento no valor de locação nos modos adicionais, com contrapartida a investimentos no fundo com troca de niveladoras na DOCA. Em relação ao HGLG Washington Luiz, após a assinatura do contrato de locação no modo de mais ou menos 4 mil metros quadrados com uma empresa do setor logístico, chegamos a um acordo comercial
para uma outra locação de 3 mil metros quadrados e durante o mês de novembro buscamos discutir e assinar a contrato de locação. Isso que é interessante, né? Assim, lógico, eu não vou ler tudo aqui, é só passar por alguns pontos principais, mas a gente vê, né, que os fundos imobiliários, eles tiram ali da mão do cotista essa responsabilidade de ficar discutindo questões, né, que nem eu sempre falo, vamos supor que você tem um apartamento, né, que é o tradicional do brasileiro fazer, e aí alugava ali para um inquilino. É muito binário, né, assim, ou você tinha o aluguel, a renda ou não. Né? Então aqui não, aqui eles ficam ali fazendo todo esse trabalho, né, de aluguel, de reposição de inquilino e por aí vai. Em relação ao resultado, a gente já falou sobre isso, né? A maior parte de fato vai ser da receita de locação, né? Como era de ser também, mas lembrando que esse fundo aqui já começou, né, há um tempo já a fazer desenvolvimentos, né, para aumentar a rentabilidade do próprio fundo como um todo. Né? O fundo é tão grande que com o próprio caixa, ele consegue fazer desenvolvimentos que é incrível, é que a gente mais quer nos fundos imobiliários, é que eles cresçam cada vez mais, né? E aqui ele mostra também, né, o resultado do fundo em relação a ganhos de capital, né, que vai ali dar também aquela pancada ali nos rendimentos de vez em quando. Esse fundo, a gente não sabe agora no futuro, né, assim, tá um futuro meio que incerto desse fundo, na minha opinião. Eu não posso deixar de falar isso, como eu disse antes, mas é um fundo que normalmente ele gostava ali, né, de distribuir um rendimento muito interessante, né, a gente via aqui que dava um up na receita ali, dava um up no rendimento ali, como a gente sabe, né, que o fundo imobiliário tem que distribuir 95% ali dentro do semestre. Então, no finalzinho do semestre, ele dava aquela pancada para cima, mas a gente via aqui também que tinha, né, esses resultados aí de ganho de capital, a gente viu em novembro, janeiro, julho aqui, que é muito interessante, né? É isso que a gente quer, né? Geração de valor para o cotista. Em relação, e também, né, não apenas com ganho de capital, como eu estou falando, né, esse fundo ele gostava de distribuir aquela pancada de rendimentos ali no final de semestre. A gente vê que a rentabilidade do fundo não tem nem como comparar, né? A gente vê que vários fundos ali, né, assim, lutando para acompanhar o IFIX, aqui não. Que a gente vê que o IFIX, de fato, né, ele né, só o rendimento aqui, né, ainda tem ganho de capital, etc e tal, mas a gente vê que o rendimento dele supera bastante o rendimento aqui do IFIX, show de bola, né, um fundo incrível mesmo, esperamos que ele continue com toda essa qualidade, e em fator disso tudo, na minha opinião, a gente vê um crescimento ali cada vez maior do número de cotistas, pegando uma grande parcela, né, dos investidores de fundos imobiliários investem nesse fundo, o que talvez explica também que é muito difícil entrar nesse fundo sem pagar um pouco de ágio, né? A gente vê aqui uma diversificação muito legal. Eu, Daniel, não gosto de monoativo, especialmente monoativo, monoinquilino. E que não, né? Esse aqui é o oposto, né? Aqui tem uma diversificação incrível e ele é um fundo que só cresce. Pessoal, eu falei no início do vídeo que esse fundo aqui, né, tem uma participação relevante na logística do país como um todo, mas a logística do país ainda tem muito a desenvolver, tá? 25 milhões de metros quadrados, não é nem perto ali do que a gente pode chegar, tá? Assim, ainda mais comparado com países mais desenvolvidos. Em relação à vacância física e o do aluguel mensal, a gente vê essa diminuição aqui ao longo do tempo, mas lembrando que esse fundo ele tem essa perspectiva de fazer desenvolvimentos, né? É um fundo, assim, muito interessante, na minha opinião, que eu particularmente espero que ele continue assim por muito tempo, né? Eu invisto em fundos imobiliários para aposentadoria. Então vamos lá, né? Em relação ao vencimento de contratos ali pega aí 2027, né? Que é um bom ponto para quem é cotista desse fundo. E revisional dos contratos, a gente coloca aqui 27% em 2023 e 2024 26% e o resto em 2027. Então fiquem de olho ali, né? Em 2024 que tem que é o ano que vem, né? A gente está quase no final desse ano já, então já fiquem de olho nisso. Mês de reajuste, inclusive, em janeiro. Né? Então é hora ali de fato dar uma atenção a mais para esse fundo em relação a isso. Em relação aos inquilinos, tem Volkswagen, Mercado Livre, que são inquilinos, Ambev, Carrefour, e aqui 62% de outros, né? Nessa concentração aqui, é claro que preocupa, né? Ainda mais com questões da Volkswagen, por exemplo, né? Todo o mercado automobilístico no Brasil, a gente sabe como é que é, Mercado Livre, Carrefour, também a gente olha a questão do varejo, etc e tal, mas não tem jeito, né? Os fundos imobiliários são também conectados com o mercado ali real, o mercado de varejo, etc e tal. Não tem muito o que fazer em relação a isso.
o que a gente espera é cada vez mais uma maior diversificação, né? Faz pouco tempo a gente viu ali todo o problema com economia em relação também a Starbucks, enfim, Americanas e por aí vai. Tipologia dos contratos, né? 67% típico e 32% atípico. Eu gosto muito dos contratos atípicos, né? Bem longos, etc e tal. Classificação dos ativos, AAA 20% e AA 55%. Então, de forma geral, ali são ativos ali, né? Pega ali 75% de AAA e AA de alta qualidade, muito interessante. Né? Em relação à alavancagem, esse fundo sempre mostra, né, em todo relatório gerencial, que tem essa perspectiva ali de diminuir o percentual da alavancagem até 2033, né? O que é interessante, é claro. E aqui é muito interessante esse gráfico, eu sempre gosto de mostrar ele, que eles traçam essa linha de 5% do resultado médio do fundo dos últimos 12 meses, né? Então eles têm essa perspectiva ali no futuro de diminuir a alavancagem do fundo, né? Mas mesmo assim a gente vê que é muito interessante, né, essa perspectiva ali de geração de valor para o cotista. É um fundo que, quando a gente estuda os indicadores dele, é realmente muito interessante. E claro, né, a gente quer a diminuição de alavancagem, né? E aqui eles falam, né, das obras de desenvolvimento, a gente fala do Cone MM2, desenvolvimento do Galpão G03, no mês de outubro, a obra com seu avanço físico de 29,6% e por aí vai. Né? Eles mostram aqui o desenvolvimento das obras, mostram até os gráficos. Olha o tamanho disso aqui, né? Assim, são coisas que o investidor... Isso mesmo com dinheiro, tá, gente? Que às vezes tem pessoas que têm realmente um capital mais interessante, mas eu falo isso sempre nos fundos imobiliários, FIAG, nos FINFRAs, né? É mais do que isso também, né? Tem toda uma operacionalização daquilo ali, tem rede de contatos para operação e estruturação lá dos ativos, etc. Tal, lá nos fundos de crédito, mas também nos fundos, dos fundos de tijolo também. Né? Então, tudo uma questão ali de expertise, óbvio, né? Você mesmo com um patrimônio um pouco mais robusto, você tem sua profissão. Que os gestores estão fazendo isso por você. Em relação à taxa de administração, 0,6% ao ano. Início de atividades, né, já tem um certo histórico, né, bem interessante, 2010, e público geral, que é aberto para investidores em geral. Né? E aqui ele fala dos glossários, né, caso você ainda esteja iniciando os fundos imobiliários, seja muito bem-vindo, vale a pena dar uma olhada no glossário. Mas é isso, né, um super fundo, baita fundo ali, gigante, né, super relevante, inclusive, na indústria logística do Brasil, e esperamos, claro, né, que continue assim, né, especialmente com toda essa questão da venda aí que está pairando sobre a nossa cabeça, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e entre aqui no grupo gratuito do Telegram, que vai ser muito bem-vindo lá. Um abraço e até mais.